Olá, galerinha! Prontos para a próxima aula? Bora lá aprender! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o livro EMAI nas páginas 150, 151, 152 e parte da página 153. Página 150. Atividade 5A. Leitura de poema. 1. Leia o poema abaixo do autor Fernando Pessoa. Na sequência, responda as questões abaixo. Poema Ao Entardecer. Leiam com bastante atenção o poema. Prestem atenção no final que tem a fonte, que é de onde foi retirado esse poema. Essas informações são importantes e nós temos que aprender a observar de onde os textos são retirados. Depois de ler o texto, responda à questão A. Do que o poeta está falando? Se você leu com bastante atenção, vai saber do que se trata o poema, qual é o tema do poema. Página 151, questão B. Observem as frases. Como este poema é triste, eu lhe mostro uma tristeza. O que as duas palavras em negrito têm em comum? As palavrinhas são triste e tristeza. Mas para eu saber o que elas têm em comum, eu vou precisar analisar o que significa e o que elas são nas frases. Então, primeiro, triste. Triste é o quê? É um adjetivo, está dando uma qualidade ao poema. Como este poema é triste, quem é triste? O poema. Então, triste é uma qualidade do poema. E tristeza? Tristeza não é um adjetivo. Eu não digo poema tristeza, pessoa tristeza. Então, tristeza não é uma qualidade. Tristeza é um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? Substantivo é o que dá nome às coisas e abstrato, algo que eu não pego, que eu não toco. Agora eu sei que triste é um adjetivo e tristeza é um substantivo. Agora, atenção! Tristeza é uma palavra que deriva da palavra triste, ou seja, ela existe, ela surgiu a partir da palavra triste. É preciso prestar bastante atenção no final da palavra tristeza. Está entre parênteses, esa com z. Isto porque é um substantivo que deriva da palavra triste, que é um adjetivo. De volta à página 151, questão B. O que as duas palavras em negrito têm em comum? Elas têm em comum a mesma origem. Elas originam da palavra triste. Questão C. Observem estas duas frases. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza deste poema é demais. Observem bem as duas palavras, tristeza e leveza. Preste bastante atenção no final das duas palavras. Questão D. Agora pensem, se beleza se origina de belo, leveza se origina de qual palavra? Agora ficou fácil de responder. Número 2. Leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas. Aquele haikai é belo. A menina tem modos delicados. Ele comprou um rico tecido para fazer sua camisa. Este filme tem um final muito triste. O papel dessas palavras é o de dar qualidade na frase. São adjetivos. Questão A.
Indiquem a que se refere cada uma das palavras destacadas. A que se refere belo? A que se refere delicado? A que se refere rico e a que se refere triste? Uma curiosidade: você sabe o que é um haikai? Haikai é um poema curto de origem japonesa. Questão B. Belo, delicado, rico, triste. Vocês sabem qual nome a gramática dá a estas palavras? E que tipo de informação elas acrescentam às frases? A questão B, nós temos duas perguntas. A primeira pergunta: qual é o nome que a gramática dá a essas palavras? Que nome que eu posso dar à palavra belo, delicado, rico e triste? Adjetivo. Essas palavras são adjetivos. E a segunda pergunta: e que tipo de informação elas acrescentam às frases? Que informação que elas dão? O tipo de informação que elas acrescentam são as características, os atributos, as qualidades. Página 152, questão C. Agora façam a modificação nas palavras entre parênteses e preencham as lacunas como no modelo. Atenção à terminação da palavra. Primeira frase: a leveza deste poema é demais. Presta atenção que a palavra entre parênteses é leve, então modificada ela ficou leveza. Seguindo o modelo, faça as modificações e complete as frases abaixo. Atividade 5B. Organizando as palavras. 1. Observem as palavras do quadro e separem-nas em dois grupos, considerando o uso final: ESA com S, ESA com Z. 2. Vamos agora criar uma regra que ajude a lembrar quando usar ESA com Z e quando usar ESA com S. ESA com Z, substantivo originado de um adjetivo. ESA com S, eu vou usar quando for um adjetivo pátrio feminino. Significa nacionalidade ou título de nobreza. Página 153 tem um quadro de caça-palavras. Procure os substantivos derivados de adjetivos que são terminados com es ou esa. Es com Z, esa com Z. Notem que as palavras que vocês vão procurar no quadro estão abaixo do quadro. É isso, galera. Por hoje é só. Façam as atividades com atenção e até a próxima aula. Beijos!